Vamos ver. Está gravando agora, então, constar na gravação. Boa noite a todas e todos, bem-vindos à quinta aula do nosso Fundamentos e a discussão. Yuri, eu vi que você marcou até o parágrafo que está escrito: descoberta da América, circunnavegação da África, oferecendo à burguesia uma... Valeu, perfeito. Perfeito. Vamos retomar de lá, então. Fantástico. Esse era um ponto importante, né? Um dos pontos importantes a marcar. Lembra que vários de vocês tinham dúvida, né? Em que sentido o Marx e Engels brigam com os demais comunistas da época, socialistas utópicos? Em que sentido chamam os outros socialistas e revolucionários de utópicos, né? Por que brigam tanto com anarquistas? Então, um dos pontos centrais é esse, que quando eles dizem que o mundo vai passar a ser comunista e socialista, eles não dizem isso no sentido do desejo de um ideal de justiça. Eles acham que dizer isso com base em dados científicos, com dados empíricos. Então, o ponto central do manifesto, onde eles dizem o como, né, como eles sabem que o mundo está mudando, é justamente nesse pedaço aqui, porque é da onde dá para ver também a abordagem deles, que é a concepção materialista dialética do decorrer histórico, né? Então, essa questão da invasão das Américas e da circunnavigação da África é o ponto central da parte científica, sociológica do manifesto, da parte não estritamente política. Por quê? Porque, se vocês veem, eles dizem, bom, qual foi o motor que fez pular as pessoas da Idade Média para as democracias contemporâneas, né? Contemporâneas da época dele, né? Para as democracias da modernidade. E ele dizia, o motor não foi a Revolução Francesa, não foi fim das escravaturas, não foi lutas de independência nacional das colônias, mas tudo isso foram efeitos de um movimento subterrâneo mais raiz, né? Mais importante, que era o movimento de mudar a maneira de sobreviver que as sociedades tinham, mudar a estrutura, né, econômica, ou seja, o tal de modo de produção da sociedade. Então, o que eles dizem? O feudalismo se baseava em quê? Castelos com latifúndios ao redor, os aristocratas eram donos das terras, então os camponeses eram principalmente servos, basicamente, que tinham que produzir para o aristocrata, e o aristocrata acumulava riqueza a partir de explorar esse trabalho praticamente escravo. Tá? Cada castelo, se era bastante poderoso, virava praticamente um reinado, um pequeno reinado independente, né, um príncipe, né, tal, especialmente na Alemanha, na Itália, né, funcionava bastante assim. E quando eles queriam ficar mais poderosos e mais ricos ainda, invadiam outro feudo, né, tinha um monte de guerras, e se apropriavam de mais terra. Então, acumular terra, acumular ouro, né, saquear as outras cidades, era o principal mecanismo de funcionamento. Essa sociedade, para funcionar, precisa do que no nível estrutural? Ela precisa ser fechada, precisa não ser uma sociedade aberta. Ou seja, os muros altos dos castelos, dos feudos, significa que numa economia desse tipo, né, baseada na acumulação de matérias-primas, de riqueza e de servos, né, de força de trabalho humana, você precisa impedir o máximo possível o fluxo de ideias, né? Não podem circular livremente as ideias, então são sociedades que tendem a ter censura, ou inquisição, ou tortura, né, etc. Também não pode deixar circular livremente as pessoas, né? Nem as mercadorias, tem impostos altíssimos, né, para uma mercadoria sair de um feudo, de um principado, e ir para outro. São regimes autocráticos, protecionistas, tá? Então, o que o Marx diz? Como que essa sociedade muda? Não muda porque os aristocratas, de repente, viram gente mais bonitinha, mais bacaninha, e falam, não, agora vamos fazer uma sociedade mais justa, os servos, se querem se mudar para a cidade, pode. Se querem buscar a fortuna na cidade, pode. Não, nessa sociedade, ela se mantém no nível ideológico com ideias conservadoras, ou seja, a única maneira de um sistema desse funcionar por longo prazo é que no nível das ideias, ou seja, da religião, da cultura, da moral, também tem valores que tendem a manter as coisas como estão. Então, toda essa sociedade tende a ter lenda, contos de crianças,
e interpretações da religião em que quem está embaixo tem que estar embaixo, tem que aceitar que está embaixo. Tá? Não existe mobilidade social, não existe ascensão social. O filho do servo tende a aceitar como uma lei divina, como uma coisa justa, que Jesus planejou e mandou executar, de estar embaixo. E quem está em cima é visto como estando em cima, não por mérito. Não existe meritocracia numa sociedade, mas existe honra numa sociedade feudal. Ou seja, quem está em cima por nascimento. Tá? Os aristocratas, nesse tipo de sociedade, são considerados pessoas superiores por natureza, eles nasceram superiores. Né? Por isso falava sangue azul, as pessoas achavam que o nobre tinha um sangue diferente que o pobre. Então, ele não é por mérito que estava lá, era porque Deus tinha decidido que alguém nascia para ser príncipe e outro nascia para ser escravo, concubina, e assim por diante, entendeu? Então, Marx diz, um tipo de sociedade dessa não muda, porque a religião te diz que tem que ser assim, então você acredita que tem que ser assim. A lei diz que tem que ser assim, então você obedece, assim por diante. Ela tende a se reproduzir, tá? Porque a ideologia reflete o modo de produzir, que é acumular. Então, o que destrói esse tipo de sociedade? Quando tem uma mudança na estrutura, na base. E aí, ele diz, na hora que os navios mudam, as bússolas mudam em seu uso, é inventado o relógio, as pessoas começam a dar volta à África, a renovar as rotas comerciais com a Ásia, né, com a China e tal, e finalmente invadem também um novo continente inteiro, o comércio, a troca de mercadoria, que durante o fim da Idade Média era uma atividade econômica secundária, comparada com a agricultura, comparada com o latifúndio, tá? Era uma coisa relativamente menor que se fazia na cidade, né, que chamavam burgos, por isso a burguesia. Na hora que se abre esse mundo para essas rotas riquíssimas de novas especiarias, novos materiais, né, novas comidas, né, novo tudo, né, aí o comércio começa a ser muito importante. Então, a mudança, diz o Marx e Engels no manifesto, acontece antes lá e depois nas ideias. Então, na hora que a riqueza mais poderosa de uma região passa a ser a troca de mercadorias e não mais a acumulação pelo saque, né, ou pela agricultura em silos, né, em armazém, uma vez que a riqueza circula lá, as pessoas que geram essas riquezas, que não vivem no castelo, não vivem no campo, mas vivem na cidade, tá, começa a ficar mais importante para a sociedade. Tá? As cidades voltam a crescer, voltam a ficar gigantesca. As pessoas que vivem na cidade, né, os moradores do burgo medieval, ou seja, os burgueses, passam a ser cada vez mais rico que as pessoas de sangue azul. E aí, a ideia de que quem nasce com sangue azul é superior por natureza começa a não bater mais com a estrutura material da sociedade. Então, as pessoas começam a deixar de acreditar, sabe? Como é possível que o servo que fugiu do feudo, da gleba, se refugiou numa pequena cidade, virou aprendiz, ou assistente, ou ajudante de um artesão que fazia cadeiras, né, por exemplo, ou de um comerciante, ou de um rive. Como é possível que essa pessoa, que Deus e a Bíblia, né, naquela interpretação, dizem que é inferior, vira mais rico que o príncipe, tá? Ou mais culto, ou mais inteligente, porque recebe os livros e tal. Então, a ideologia começa a fracassar, não porque as ideias evoluíram, não porque os seres humanos evoluíram, mas porque o modo de sobreviver nessa nova fase vai precisar mais dos comerciantes, dos artesãos e das pessoas da cidade do que dos príncipes. Então, os príncipes começam a cair em decadência, a aristocracia. Beleza? Entenderam esse trecho? Esse trecho eu acho bem importante do manifesto, porque é o materialismo histórico condensado numa frase de efeito jornalístico. Eu vou compartilhar a tela, então, para avançar a partir daí. Se tiverem perguntas, podem me interromper, porque quando eu compartilho a tela, não dá para ver mais nesse maldito do Microsoft, Bill Gates, maluco. Não dá para ver mais o que vocês falam, não dá para entender o que o Bill Gates acha que uma aula né? Que você não pode nem ver, nem ler nada de seus alunos. Então, vai entender que escola esse cara fez para virar milionário, falando de mérito, né? Qual é que o mérito do Bill Gates é milionário, gente? Não fez uma coisa que funciona. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Estão vendo agora meu PowerPoint? Sim. Sim. Perfeito. Saúde. Então, esse trecho que a gente tinha parado da outra vez, né?
que a descoberta da América, né, a circunnavegação da África, abriram um novo campo de ação, né? Então, é uma abertura material. A materialidade desse milho, berinjela, tomate, um monte de coisas que nunca existiam e que passam a ser fundamentais, né? Hoje a gente acha que uma das coisas mais tradicionais, né, da Itália é a pizza, né? Mas não dá nem para imaginar o que seria uma pizza sem o tomate, né? Então, as tradições são reinventadas com o capitalismo. O que a gente chama de sabedoria milenar, na verdade, é reinventada, é a forma que pega, vem das grandes novidades que o capitalismo trouxe. Por exemplo, o tomate, né? A Europa, a comida inteira, a gastronomia inteira, a tal de comida mediterrânea, né? Sem tomate, sem berinjela, sem milho, né? A polenta e tal, não existiria. Então, a gente acha que é uma sabedoria milenar dos povos do Mediterrâneo, né? Ter inventado a dieta mediterrânea, mas sem a invasão do Brasil não teria nada disso. Essa tradição não é tão assim, milenar não, como parece. Então, é o comércio, né? O aumento dos meios de intercâmbio, né? Das possibilidades de troca, dá um impulso e desenvolve o elemento revolucionário. Tá? A gente tinha parado aqui da outra vez, mais ou menos, ou não? Ou a gente tinha ido para frente? O slide anterior tinha sido o último. Ah, então perfeito. Então, se mais ou menos a gente estava lá. A outra coisa importante, né, além da mudança que começa primeiro estrutural e depois vira religiosa, ideal, outro ponto central é a questão da aceleração. A modernidade e o progresso são uma aceleração da história brutal que a humanidade não tinha visto antes do capitalismo ocidental surgir. Tá? Por que, diz o Marx Engels? Porque aquela organização feudal da maneira de produzir, tá? Funcionava como? Tinha as guildas, né, que eram as corporações dos artesãos. Os artesãos eram o que hoje chamaríamos de empreendedor, né? Eram livres profissionais que, né, tinham escolas, né? Então, os grandes artistas tinham discípulos, né? Ainda hoje, as grandes pinturas do Renascimento, do Barroco, às vezes a gente não sabe se aquilo é do Rafael, do Michelangelo, do Caravaggio, porque eles tinham muito discípulo. Então, a gente reconhece pelo traço que é da escola do Rafael ou da escola do Leonardo da Vinci, assim por diante, mas não temos certeza. Por quê? Porque as guildas eram corporações que guardavam esse saber, essa sabedoria de fazer as artes, as músicas, os móveis, as celas dos cavalos, assim por diante, as joias preciosas, né? E os eventualmente pobres que fugiam do feudo, que eram servos, se libertavam graças a esses trabalhos. Essa maneira de produzir, essa indústria manufatureira, né, de coisas feitas com a mão, entra em crise na hora que você tem um mercado que se expande e se mundializa, né? Como você vai conseguir vender cadeira para todo mundo se as suas cadeiras são requeridas não só na sua cidadezinha, mas em 20 cidades vizinhas? Porque agora não tem mais um feudo a cada cidade, mas um enorme, maior país, uma região grande, toda com a economia circulando. E pior, quando você começa a trazer das colônias algodão, o pau-brasil, outras novas tinturas, e produz tecidos, camisas, e quer vender de volta para essas colônias, você precisa de um ritmo de produção gigantesco. Então, muda a divisão social do trabalho. Tá? Na hora disso acontecer, diz o Marx Engels, é impossível as relações entre as pessoas não mudarem. Tá? Uma nova organização da indústria impõe novas relações sociais. A relação fundamental da Idade Média entre as pessoas de baixa estratificação social era essa relação mestre-discípulo. Essa se quebra, porque agora o mestre, se quer continuar a produzir o que está produzindo, seja mesa ou cadeira, tem que produzir em grande escala, senão ele fecha. Porque o cara que consegue produzir mais, consegue também comercializar mais, vender mais barato, por exemplo. Então ele fecha. Então ele precisa de uma nova divisão do trabalho mais industrial. Então ele vai fazer o quê? Vai pegar 50 pessoas que só fazem os pregos, outros 50 que só fazem engrenagem, outros 50 que fazem as cordas. E aí vai montar a coisa dividindo o trabalho com um esquema tipo cadeia de montagem. Tá? Então, as oficinas mudam a maneira de produzir. E os mercados, quanto mais as oficinas mudam a maneira de produzir, mais ainda os mercados se expandem, né?
porque as colônias são colonizadas, né? Aumenta, se cria nova cidade, né? Em países que ainda não participavam do comércio mundial, e aí qualquer oficina se torna insuficiente para produzir nesse ritmo acelerado. E aí que vem a máquina a vapor, tá? Não foi a máquina a vapor que revolucionou, né, a produção. Não foi a máquina a vapor que causou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial veio 20 anos antes da máquina a vapor, tá? Não é verdade que as invenções tecnológicas mudam o mundo. Não é verdade que a internet mudou nosso mundo e fez a sociedade virar em rede. A sociedade ocidental vira uma sociedade de rede 30 anos antes da internet. Então, o que aconteceu foi o contrário. A Revolução Industrial, como é chamada nos livros de história, é uma revolução organizacional da maneira de produzir, ou seja, é a invenção da fábrica. A fábrica é diferente da oficina do artesão, porque na fábrica você amontoa 50, 100, 500 pessoas misérrimas que não sabem fazer nada, não são discípulos que estão aprendendo uma arte, uma artesania. São pobres que perderam suas terras e se amontoaram nas grandes periferias das cidades industriais e são obrigados, para um pedaço de pão, a trabalhar com o mesmo movimento, né? Só martelando, só emparafusando, sem aprender absolutamente nada, de nenhum tipo de sabedoria, e de maneira automática, como se fosse um robô. Essa é a fábrica. E não tem a ver com a máquina a vapor. Essas fábricas existiram bem antes da máquina a vapor chegar. Quando essas fábricas viram a principal maneira de produzir, aí, lógico, né, que a máquina a vapor que tinha sido inventada por outras coincidências, né, as pessoas têm a ideia, vamos juntar a máquina a vapor para fazer isso dentro da fábrica. Mas a fábrica já existia, tá? Então, isso que o Engels e Marx estão dizendo. O lugar da manufatura foi ocupado por uma grande indústria moderna, tá? E a classe média, né, dessas primeiras pequenas oficinas, né, teve que, né, sumir, né, ceder o lugar aos milionários industriais, aos líderes de verdadeiros exércitos industriais, que são os burgueses modernos, tá? Então, essa que é a transição que eles estão descrevendo, tá? Essa grande indústria estabelece, então, o mercado mundial, ou seja, outra coisa importante que ele está mostrando, né? Primeiro, a mudança é estrutural e depois ideológica. Segundo, a mudança no capitalismo é acelerada, ou seja, diferente das outras sociedades anteriores, em que a divisão de classes se mantinha pela estabilidade, pela reprodução do status quo, ou seja, o tempo não podia acelerar, as pessoas tinham que aprender com os pais a ficar no mesmo lugar que eles tinham estado, né? Não tem mobilidade geográfica nem social, né? Em vez aqui tem sim aceleração. E o terceiro ponto é isso, a mundialização. O capitalismo só funciona, só sobrevive se se expande. Não pode ficar parado em um só país, tem que invadir, ser imperialista, conquistar novos mercados a qualquer custo, senão fracassa, colapsa, e não pode nem parar numa só mercadoria. Ele precisa inventar o tempo inteiro novos nichos de mercado, porque só sobrevive crescendo sempre. Enquanto o feudo sobrevivia ficando parado, ficando estável, né? Os muros de um castelo podem ter 500 anos, nunca precisou mudar eles. O capitalismo e as cidades precisam mudar todo ano, o tempo inteiro, e crescer, né? Então, é um crescimento brutal. Então, mundialização é o terceiro ponto que o Marx Engels já saca, né? Um diagnóstico muito inteligente, né? Estava começando esse processo no mundo, né? Estava forte na Inglaterra, né? Em alguns outros países, na Holanda, mas, por exemplo, na Itália, quando eles escrevem, ainda não tinha isso. Na Espanha, muito menos. Na Grécia, nada disso. Nem na própria Alemanha, né? Que é de onde eles fugiram. Lá ainda vivia, né? A aristocracia, né? As terras e tal. Então, eles intuem um processo bem antes que ele chegue a esse nível de mundialização que eles já estão percebendo muito bem, tá? E aí, por sua vez, esse desenvolvimento, tá, que é criado pela ampliação das rotas de comércio, por sua vez, reage, olha aqui a dialética, né? O comércio que se amplia graças à ampliação geográfica do mundo, cria a indústria. A indústria, ao criar, retroalimenta, reage sobre as vias de comunicação e as rotas e faz elas se estender ainda mais. Então, quanto mais as pessoas produzem por causa das colônias, mais colônia eles precisam fazer.
Quanto mais as pessoas constroem indústria, porque agora tem uma ferrovia que te permite transportar sua mercadoria longe, mais ferrovia ainda você vai precisar. Então, as estradas de ferro, né, dizem eles, se estendiam na mesma proporção que a burguesia se desenvolvia, tá? E tá claro isso aqui? Pode me interromper, tá, gente? Fazer pergunta. E aqui tem outro ponto bem importante, que é, então, o que é o Estado para eles. Tá? Logo a seguir, no manifesto, eles dizem: o governo do Estado moderno é apenas um comitê de negócios, é apenas um comitê para gerir os negócios comuns de toda a burguesia. Tá? Ou seja, o Estado não é a estrutura da sociedade, não é a coluna, né, a espinha, né, a coluna portante da sociedade. Pelo contrário, é uma superestrutura ideológica. Os partidos, os sindicatos, as escolas, né, o que o Estado faz não é a base da sociedade e não é como a sociedade muda. Tá? Se os partidos fazem alguma coisa, isso não faz mudar a sociedade. Se os sindicatos fazem alguma coisa, isso não necessariamente faz mudar a sociedade, porque tudo isso está na superestrutura, tá? Que é uma consequência do que está na base. Tá? Então, o que eles estão dizendo aqui é que não existe o contrato social, por exemplo. Né? A ideia muito comum ainda hoje, né, ingênua, né, de muitas pessoas é que a sociedade é o quê? É feita de indivíduos. Né? Todo mundo fala, a sociedade é feita de pessoas. As pessoas se juntam, formam uma sociedade. Tá? A ideia do contrato social, né? Indivíduos que cada um nasce individualmente, né, se unem, mas para se unir tem que inventar regras. Senão se mataria um com o outro. Então forma um contrato social. Quando você vê que Marx e Engels dizem que o Estado, a lei, a moral, a religião, ou seja, todas essas colas, né, esse contrato social, são superestrutura ideológica, eles estão dizendo que não existe contrato social e que a sociedade não é feita de indivíduos. Estão dizendo um negócio bem poderoso, a meu ver, bem diferente com o paradigma. Eles estão dizendo não existem indivíduos isolados que depois de nascer, existir, inventa regras para estar junto. Todo ser humano que já nasceu na história da humanidade, já nasceu dentro de uma sociedade. Então, não são os humanos que formam a sociedade, é a sociedade que forma os humanos. Tá? Ele já nasce em uma, ela vem antes. É a coisa do ovo e da galinha, né? Quem veio antes? O ovo. Tá? Tem ovo de peixe, tem até ovo de bicho que surgiram milhões de anos antes do que as galinhas. O ovo veio antes. Então, quem veio antes entre o indivíduo e a sociedade? A sociedade. Tanto é que os macacos já têm sociedade. Tá? E ainda não, né? Antes de ser humanos, né? Nossos antepassados comuns, antropóide, já tinham sociedade. Então, você nasce numa sociedade, você não faz contrato nenhum. Você nasce já dentro de um contrato. E ninguém fez aquele contrato. Ele veio desde que a gente era, nem humana era, nem pertencia a essa espécie, tá? Então, o que é o Estado? Se está na superestrutura e não é ele, né, que faz o contrato social. É um comitê para gerir negócios comuns da burguesia. Por que ele diz isso? Porque, como vamos ver melhor semana que vem, que a gente, a propósito, né, vamos começar o Capital, para encerrar março, vamos ler um pedacinho mínimo do Capital, impossível ler muitos pedaços, mas vamos ler o primeiro capítulo, do primeiro volume, da primeira parte, que chama a mercadoria. Tá? Como vamos ver no Capital, eles vão dizer, não tem chance do capitalismo funcionar sem o Estado. Isso é outra coisa bem interessante, porque vai totalmente contra, em vez, a teoria da grande maioria dos liberais, né? Os economistas liberais, que agora está de moda, né? Esse liberalismo exacerbado austríaco, né? Eles dizem que o Estado é coisa de esquerda, né? Que a esquerda gosta de fazer tudo com o Estado, mas que, na verdade, se o Estado parasse de intervir, finalmente o livre mercado funcionaria bem. O Marx tenta demonstrar no Capital que é o contrário exato, que o Estado é uma construção da burguesia, porque sem o Estado o capitalismo colapsa instantaneamente, se autodestrói. Então, o Estado é aquela coisa que tem que controlar o mercado para permitir que ele cresça e que ele sobreviva. Tá? Isso aqui vamos retomar, me lembre, semana que vem, porque é um raciocínio bem difícil, mas bem legal, a meu ver. Tá? Mas aqui ele já no manifesto ele já diz, o governo do Estado moderno é um comitê para gerir os negócios, ou seja, na hora que você constrói um novo tipo de sociedade que não pode ficar parada, em vez que ter regras, leis e moral e religião que dizem que quem é inferior tem que ficar embaixo, que isso é Deus que quer, que seria o sistema feudal, você vai ter uma nova moral que diz que todo mundo tem o que merece,
que todo mundo não pode desistir nunca, que tem que ralar para chegar lá. Essa nova estrutura moral corresponde à nova divisão do trabalho, à nova maneira de produzir, que é dar salário para alguém. Então, esse alguém tem que merecer o salário. Então, você tem que ter uma convicção moral, não a pessoa explorada, né, de que ela não está lá porque nasceu com um sangue diferente, mas que ela está lá porque está ralando e quer ralar para merecer aquele salário para crescer na vida. Tá? E quando você constrói esse tipo de sociedade, é inevitável que os operários sejam extremamente explorados, porque você, que é o dono da fábrica, precisa produzir mais que seu colega, seu competidor, e mais barato, então tem que tentar pagar seus operários o menos possível, fazer trabalhar eles o mais rápido possível e botar mais máquina possível, se possível, demitir os operários, ou seja, eles começam a ser um peso para você. E então tende a criar uma sociedade onde a desigualdade social é brutal, tá? E não é mais encoberta por aqueles ideais feudais de honra, né, de que o cara obedece porque sabe que é inferior. Nessa sociedade as pessoas precisam se sentir todas iguais, porque precisam batalhar para ir para frente, senão não são produtivas. Então você precisa de um Estado, você precisa de leis para segurar a onda de uma desigualdade social brutal e, né, reprimir, controlar, né, os direitos trabalhistas, etc, etc. Então esse que é um outro ponto importante. O último ponto importante, né, fundamental também desse trecho, é essa coisa que ele fala: a burguesia é revolucionária, não é conservadora. Tá? Isso é outra coisa que não bate, né? As pessoas acham que Estado é coisa de esquerda, e livre mercado é coisa não de esquerdista, mas na verdade vocês vão ver que o Marx e Engels dizem que o Estado vai evaporar, não tem que existir, que na verdade ele existe porque é necessário e indispensável para o capitalismo, ou seja, para os liberais. E a segunda coisa, todo mundo acha que o Marx odeia o burguês, né, que quer matar o burguês, né, que o burguês fede e tal, e ele diz: a burguesia é a classe mais revolucionária da história humana. E sem a burguesia, tá, que revoluciona a ciência, a tecnologia e os meios de produção, não tem chance da emancipação humana acontecer. Não tem chance de termos uma sociedade onde o homem deixa de explorar outro homem sem no meio passar pela revolução burguesa. Então, ele dá um papel crucial à burguesia. Ele diz assim: onde quer que tenha assumido o poder, a burguesia pôs fim a todas as relações feudais, patriarcais e idílicas, né? Aquela idealização de quem está em cima é porque é sábio, tipo um Salomão, e quem está embaixo tem que obedecer porque é humilde, é simples, etc, etc. A burguesia destrói impiedosamente tudo isso, todos os laços feudais que ligam o homem a seus superiores naturais, entre aspas, ou seja, a burguesia mostra que ninguém é superior a outro por natureza. Precisa mostrar isso, diz ele. Tá? Por quê? Porque precisa precisa substituir como única forma de vínculo, de relação de homem com mulher, o laço do frio interesse, o contrato. Tudo vira contrato. Então, tudo que a burguesia toca vira mercadoria contrato. O casamento é um contrato que você assina, né? E paga multa, né? Se não cumpre com o contrato. O sexo vira uma mercadoria, é um contrato. A arte, né, vira um contrato, é uma mercadoria. A medicina, né, que antes tinha, o papel do médico era um papel muito mais parecido com o do xamã, ou seja, os médicos não cobravam, né, em troca recebiam uma galinha dos camponeses que eles ajudavam e tal. Não, o médico vira também assalariado e assim por diante. Aonde a burguesia vai, tira a honra, tira as relações de respeito mais ou menos sagrado que as pessoas que estavam embaixo tinham que ter com as pessoas que estavam em cima, transforma numa ideologia em que todos somos iguais, né? Fraternidade, né? Somos todos irmãos, liberdade, somos livres de decidir o que fazer da vida, né? Os ideais da Revolução Francesa, né? São uma ideologia burguesa, porque todo mundo tem que achar que tem a mesma liberdade e oportunidade dos outros e, portanto, corre para lá e para merecer subir na vida, tá? Beleza, minha gente? Deixa eu ver se tem comentário de vocês. O mito da democracia racial é crucial, claro, com a percepção capitalista, é ideológico. O mito da democracia racial, na verdade, não é tanto um mito, né? Porque se fosse um mito, estaria, digamos, coberto de uma certa atmosfera sagrada, né? E não é coberto de racionalidade, né? Uma lenda racionalizadora, né? Das relações no Brasil, e surge justamente quando o Brasil
passa das capitanias para uma sociedade burguesa. Tá? O mito da democracia racial nasce com a cidade e as favelas brasileiras, não nasce com o latifúndio e as capitanias. Essa é a ideia da democracia racial. Todos somos iguais, então para de lamentar e bota, né, mão na massa para trabalhar, porque aí se você merecer, você vai subir na vida. Tá? Esse somos todos iguais é exclusivamente burguês. Nenhuma sociedade não burguesa tem essa ideia que somos todos iguais. Essa é outra coisa bizarra, né? Que normalmente os conservadores dizem, esse negócio de somos todos iguais é coisa de comunista. E não, é coisa de capitalista. Os capitalistas precisam achar que somos todos iguais e que temos as mesmas oportunidades. Os capitalistas se botam aquelas placas bizarras nos tribunais do mundo inteiro com escrito ali, como é que é? A lei é igual para todos, né? Que é meio cômico, né, de dizer isso. Por exemplo, no Brasil, né, a lei não é igual para todos, não. Então, mas não são mitos, são ideologias, tá? Porque não são sagrados, são racionalizações de uma coisa, tá? Então, o casamento por terra da nobreza não é um contrato, porque lá também, Mariana, era baseado em código de honra. Era uma relação sagrada. A união das terras, de duas famílias poderosas, tinha todo uma raciocínio divino lá. Que a terra era Deus que tinha dado para eles, que o casamento representava juntar terras que deu Deus para cumprir a vontade divina. Não tinha muito esse contrato, não. Claro, eram relações econômicas, sem dúvida. Era interesse econômico que mexia isso. O Marx Engels sempre dizia isso, né? A base de tudo é a produção econômica. Então, tinha interesse econômico, mas a vestimenta ideológica do interesse econômico na Idade Média é código de honra, né? É honra, sabedoria e valores sagrados divinos. Em vez o vestimento, né? A ideologia que encobre as relações do mesmo tipo econômicas, né? Casamento econômico no feudalismo é econômico hoje. Mas aqui não está encoberto mais dessas coisas de honra, né? O casamento hoje está encoberto com a outra ideologia, entendeu? Que são duas pessoas livres que se apaixonam, inclusive a ideia de se apaixonar, né? O amor romântico é romântico, ou seja, é do século XIX, ou seja, o amor romântico nasce com a máquina a vapor, com a Revolução Industrial. É uma ideia burguesa, tá? Então, você vê que muda as ideias acima daquilo, que aquela coisa, né, juntar duas famílias, fosse uma relação econômica, Marx e Engels concordam em todas as sociedades, desde antes, inclusive. Mas o que muda é a interpretação que as pessoas dão, né? O que eles botam em cima, né? Então, assim, democracia racial, meritocracia, apaixonar-se, né? Casamento de amor, são todas construções que estão na superestrutura ideológica. Que se muda a base, vai mudar. Então, o conceito de amor e de paixão é totalmente diferente em sociedades que têm outros sistemas produtivos, por exemplo, tá? Então, eu gosto muito, né, de me apaixonar, então, não necessariamente por ser uma coisa burguesa é ruim, né? Mas é um fenômeno histórico, tá? Igual como a infância e a adolescência também. O que hoje chamamos de ser criança, né, não existe na Idade Média. Vocês viram aqueles retratos antigos, aquelas pinturas barrocas ou renascentistas, que as crianças são praticamente adultos bonsai. Tem rosto de adulto, tem a espada na mão, tem roupa de adulto, tem cara de adulto, né? Tristeza de adulto, né? Porque não existia criança naquela época, tá? E assim por diante. Isso, exatamente. Parte do avanço de lutas, né, de movimentos sociais, sem desmerecer o papel da luta, né? A luta das mulheres foi e continua sendo fundamental, obviamente, construir direitos, né? Tal como a luta, né, LGBT e assim por diante. Mas, de fato, quando você vai correlacionar com a estrutura da sociedade, você vê que essas lutas conseguem finalmente romper a brecha, né? E se afirmar quando também alguma coisa mudou na estrutura produtiva. Ou seja, por exemplo, né, quando você é gay, em vez de ser uma doença, passa a ser também, entre outras coisas, um nicho de mercado, tá? Uma condição em que você também tem muitas pessoas que pertencem a grupos de produção da indústria cultural, né? Roteiristas, tá? Costumistas, assim por diante. Então, você vê que aquela luta fundamental, sem a qual você não tem mudança, não tem dúvida, né? É crucial,
que tem que ser reconhecida em todo o valor, mas consegue virar derrompente, né, disruptiva, revolucionária, quando a sociedade também está se revolucionando em seu sistema produtivo, tá? Então, por exemplo, a pílula anticoncepcional, que todo mundo fala, foi uma revolução para a emancipação feminina, porque separou a sexualidade da procriação, né? Mas, na verdade, você vê que quando ela é inventada, a pílula é inventada como instrumento de eugenia, é inventada como instrumento para impedir que as mulheres negras, em particular as latino-americanas que começavam a emigrar nos Estados Unidos, as porto-ricanas, se reproduzissem. Eles tinham medo da bomba demográfica, e ao ver que os pobres e os negros se reproduziam mais que os brancos, os racistas ficaram surtados, né, de que em poucos anos se extinguiria, né, a raça branca. Então inventaram, né, um dos primeiros usos pensados para a pílula, inclusive os primeiros testes foram feitos só com mulheres latino-americanas, não com estadunidenses, foi para impedir as pessoas de se reproduzir, não como direito da mulher escolher sobre sua sexualidade e sua gravidez. E isso demorou anos. Por anos, nos Estados Unidos e na Europa, era proibido recetar a pílula, a não ser por mulheres brancas que demonstrassem ter disfunção na menstruação. E as negras, em vários países, eram obrigadas a tomar. Então, você vê que a pílula não foi a causa da revolução sexual. Foi um efeito da libertação das mulheres. As mulheres conseguiam se apropriar dessa tecnologia para fazer dela outra coisa que não tinha sido planejada. Então, a tecnologia é sempre reinventada pelos seus usuários. E, às vezes, eles conseguem usar ela de forma subversiva, tá? Então, as mulheres se libertaram, não por causa da pílula, também não por causa, como alguns dizem, da máquina de lavar roupa, né, que libertou horas de trabalho doméstico. Ao contrário, a máquina de lavar roupa foi inventada quando as mulheres tinham se tornado um nicho de mercado e um ator político relevante, que foi quando, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, todos os homens, né, muitos dos homens estadunidenses estavam na guerra. A América precisava de um ritmo de produção poderoso para construir navios, bombas, aviões, computadores. Então, todas as mulheres foram chamadas pelo tio Sam a virar operárias, a virar proletárias, a trabalhar nas fábricas para defender o país, porque os homens estavam na batalha. Quando os homens voltam do campo de batalha, descobrem uma América totalmente transformada, que eles não conseguem aceitar nem entender. Por quê? É uma América em que dezenas de milhões de mulheres recebem contra-cheque, tem seu dinheiro em sua conta. Era totalmente imprevisto e impensável para o macho americano isso, né? A própria esposa ter seu próprio salário, sua própria conta, ele não poder mexer, não poder controlar isso. Então, essas mulheres decidem como gastar seu dinheiro. Aí surge a pílula, aí surge o eletrodoméstico, e aí, então, foi, né, uma relação dialética. Mulheres mudando o seu lugar de produção e, ao mesmo tempo, lutando, conseguem mudar as ideias e, ao mesmo tempo, a maneira de se relacionar na sociedade. Esse que é o raciocínio dialético. Deu para entender, minha gente linda? Respondeu um pouco aos comentários de vocês? Ou pelo silêncio vocês estão chorando? Então, beleza. Então, vamos voltar aos slides, tá ok? E vamos chegar lá mais um pouquinho à frente, antes de fechar essa. Depois eu gravo o resto, prometo. Estou muito atrasado com as aulas gravadas também. Peço desculpa 8 vezes hoje, que realmente foi na altura pesada. Mas vamos chegar em dia, tá? Mas para avançar nesse raciocínio, né? Então, a burguesia, dizem eles, né, substitui aquela exploração que tinha na Idade Média, que era encoberta por ilusões religiosas e políticas, tá? Mas não substitui com um mundo menos de exploração, mais justo. Não, substitui com a mesma exploração de uma classe sobre outras, só que agora aberta, cínica, direta e brutal. Em vez que dizer, né, com aquela aura um pouco paternalista, né, o dono do latifúndio que tratava seus servos, né, um pouco como se trataria um filho, né, e os servos até vinha, né, o explorador deles, o opressor dele, um pouco como um pai, né, com grande respeito, né. Então, não, a burguesia traduz isso em um contrato. Então, é uma exploração agora aberta, cínica, sem véus, né, brutal, tá? Sem precisar de honra, sem precisar de reverência, sem precisar de respeito. Você não precisa mais respeitar o médico, respeitar seu professor, tá? Porque não está mais em jogo a sabedoria. Aquele é um cara que recebe salário graças a você, então você é um cliente dele. Você pode cobrar dele, pode brigar com ele,
Tá? Então, os veios de honra, o sistema capitalista tende a derrubar. Os veios de sacralidade, né, no sexo, no casamento, etc., etc., o governo burguês tende a derrubar. Tá? Não tem como manter. Rasga o véu sentimental que envolve a família, tá? E reduz tudo a relações monetárias. Tá? Essa que é a ideia de como funciona essa nova força, né, inarrestável, né, impossível de parar, que é a Revolução Burguesa. Tá? Então, esse aqui também deveria mostrar para vocês outro aspecto bem interessante, né, desse momento contemporâneo no Brasil, né, que tem turma que diz, esquerdista gosta de Estado, eu que sou conservador não gosto de Estado. Eles deveriam dizer o contrário, exato. O esquerdista quer destruir o Estado, eu que eu sou liberal quero defendê-lo, porque o Estado é o único comitê que eu posso ter para manter o mercado funcionando. Aí eles dizem que direitos humanos é uma coisa de esquerda, direitos humanos é uma coisa absolutamente burguesa. A invenção da Revolução Francesa, a invenção da ONU, só existem essa ideia de direitos humanos universais no mundo capitalista ocidental. É o único lugar onde foram criados essa ideia de que existe direito humano universal. Então, não é de esquerda, é liberal. Tá? E aí outra coisa que muitos falam hoje, né, que também eu acho divertida demais, né, que é de esquerda direito humano, é de esquerda gostar de Estado, né? E muitas pessoas dizem, não, então eu quero ser liberal na economia e conservador nos costumes. Né? Então, a grande maioria das pessoas brasileiras que dizem que são liberais são a favor da censura, da pena de morte, da tortura. Mas aí, quando você questiona, eles falam, não, é o seguinte, eu sou liberal na economia, o comércio tem que ser livre, não tem que existir Estado. Mas o Estado tem que existir para todo o resto. É só no mercado que não pode existir. Para todo o resto, tipo condenar a morte o bandido e tal, tem que ter Estado sim, claro, senão vira um caos. Bom, isso Marx e Engels estão demonstrando a partir do Manifesto e depois no Capital que é impossível. Não é possível, no mundo capitalista, você fazer sobreviver valores conservadores e tradicionais. A tradição é destruída pelo andar da carruagem do sistema capitalista. Tá? Não tem como, você pode fingir que é conservador, né? Você consegue tranquilamente ser hipócrita, né? Ir na igreja todo domingo e tal, mas tecnicamente o agir capitalista te impede de respeitar qualquer barreira, seja ela da tradição ou da moralidade. Tá? Não tem como você manter a tradição, porque você precisa inovar, inovação é a palavra-chave do capitalismo, inovar a sua maneira de produzir a cada minuto. E ao inovar a sua maneira de produzir, você precisa inovar as relações sociais. Então, o divórcio é inevitável numa sociedade capitalista, não tem a ver com coisa de esquerda, é uma coisa liberal, fundamental para o funcionamento do sistema capitalista, e assim por diante, tá? Então, não tem como você ser fascista e liberal ao mesmo tempo, tá? Entra em conflito. Se vocês forem ver, no governo Bolsonaro, a componente minoritária de tipo fascista do governo Bolsonaro está em conflito aberto, em guerra declarada com a componente liberal e até com a componente nacionalista, que são os militares. Tá? Não tem como eles não brigarem entre si, porque é impossível você ser fascista e nacionalista e é impossível você ser fascista e liberal. Tá? Não tem como o Bolsonaro não desmentir o tempo inteiro o Guedes, que ele mesmo que escolheu botar lá, por ser um liberal. Tá? Não tem como tecnicamente. Eles começam a falar isso aqui no manifesto e vão retomar esse discurso no Capital, tá? Mas aqui tá, né, a libertação das forças produtivas. Por que tudo que é sólido, dizem eles no manifesto, tem que desmanchar no ar? Tudo que é sagrado tem que ser profanado se você quer ser liberal, quer ser capitalista. Porque para uma fábrica funcionar, uma empresa funcionar, ela precisa competir com as outras. Então precisa ou produzir mais, ou vender mais barato, precisa ter algum truque que lhe permita vender mais que a outra. Senão você fecha. Porque se o outro começar a vender mais que você, aí ele baixa o preço para ti fazer fechar. Tá? Então, a burguesia tem que libertar o máximo possível das forças produtivas. Tem que inovar a tecnologia ao extremo, inovar na ciência ao extremo e deixar as relações sociais mais desacralizadas, mais livres possíveis, para todo mundo correr atrás de fazer o máximo que pode na produtividade. Então, qualquer vínculo de tradição, eu não posso ser médico porque meu pai é camponês, ela derruba. E ainda bem que derruba, né? Ou seja, a mobilidade social é um impulso importante para a Revolução Burguesa.
Tá? Ela foi a primeira a mostrar, dizem ele, o que pode realizar a atividade humana. A burguesia criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito. Conduziu expedições que empanaram todas as precedentes migrações cruzadas, ou seja, nenhuma muralha da China, nenhuma pirâmide do Egito, nenhuma gigantesca empreitada de qualquer sociedade anterior consegue resistir a esse tsunami que a Revolução Burguesa é, que faz evaporar, dizem eles, né, é a fase mais famosa do manifesto, talvez, depois o início e o fim, né, faz evaporar tudo que é sólido, faz desmanchar no ar qualquer coisa que seja sólida, ou seja, qualquer valor, qualquer tradição e qualquer coisa sagrada. Forte, né, o que eles dizem, né, jornalisticamente é muito forte, né. Entenderam esse conceito? A burguesia só pode existir revolucionando sem parar os instrumentos de produção e, portanto, as relações sociais. Tá? Claro, isso aqui pois é, o anarcocapitalista, tem vários alunos, né? Então provavelmente deve ter algum de vocês também. Todo semestre eu tenho aluno anarcocapitalista, né? E eu acho que não tem como, né, fazer funcionar em nenhum momento, em nenhuma lógica, a ideia do anarcocapitalismo. Não tem como funcionar tecnicamente, tá? Não tem como um mercado livre não competir. É por isso que é livre. Se ele é livre de competir, então um vai crescer e outro vai morrer. Na hora que um cresce, compra os outros. Então, no livre mercado, é tecnicamente impossível que não aconteça o que está acontecendo, né? Ou seja, um banco compra outro, né? Antes a gente tinha 80 bancos no Brasil, tá? Aí o Santander foi comprando o Real foi comprando e vai fundando. As empresas farmacêuticas. Quando eu era jovem, a mais importante farmacêutica do mundo chamava a Bayer, né? Era uma empresinha da Suíça, tá? Aí a Bayer fundiu com outra, que não lembro nem como chama agora, acho que é a Schaub. Bayer com Schaub se fundiram com outra ainda e passaram a se chamar, não lembro como, acho que Novartis. Aí foi fundindo, tá? E agora tem empresas que têm mais funcionários do que existem cidadãos em inteiros países e que tem um orçamento maior que o PIB de inteiras nações. Então imagina uma empresa, uma loja, tá? Eu vendo aspirina, que tem mais dinheiro do que um inteiro estado, com todos os seus hospitais, exércitos, aposentadorias, pessoas, mas consiga imaginar isso? Essa é a tendência inevitável do livre mercado, tá? Os gigantes engolem os pequenos. Então, por que isso já não se finalizou? Por que não temos só um supermercado no Brasil? Vocês sabem por que não temos só um? Tá? Para dar respostas anarcocapitalistas, né? Porque o anarcocapitalista vai falar, não, porque o livre mercado garante a diversidade, né? Cada um que tem uma ideia inovadora pode montar sua startup, né? E compete, então tem uma diversidade de empresas e tal. Mas não, na verdade, só existe o Carrefour e o Pão de Açúcar, por exemplo, no Brasil, porque o Estado brasileiro, quando o Carrefour, que é francês, pediu para comprar o Pão de Açúcar, que é brasileiro, e o Pão de Açúcar topou, o dono do Pão de Açúcar assinou o contrato, o Estado brasileiro falou, não pode. Não pode, porque se vocês se fundirem, você vai botar tudo mais barato, demitir um monte de gente e vai fazer fechar todos os outros supermercados, porque vão conseguir vender baratíssimo e não pode. Então, foi o Estado capitalista, conservador, que impede que o mercado seja livre. Impede. Isso acontece com a Embraer, todas as grandes indústrias que querem se fundir, o Estado que impede o livre mercado, o Estado capitalista, não é a esquerda de esquerda, tá? Então, esse é um negócio bizarríssimo das pessoas achar que o Estado tem que parar de intervir para fazer funcionar o mercado em paz, porque, na verdade, se o Estado não tivesse intervindo nessas coisas, o mercado seria um lixo. A gente estaria numa situação soviética, entre aspas, em que você só tem um produto e está obrigado a pagar o que eles querem, porque não tem mais competição. Então, para manter uma competição, o Estado intervém. Então, o Bill Gates... O que o Bill Gates, né? Hoje eu tô bravo com o Bill Gates, que eu odeio esse time. O que o Bill Gates fez na Europa, por exemplo? Não, na Europa não, aqui também, né? Vocês compram um computador que não tem nada a ver com o Bill Gates, nem com os parentes deles, nem com as empresas deles, né? Um computador, tá? Ele vende software, tá? Eu compro um computador da Dell, e se você compra um computador da Dell, tá escrito no computador da Dell que se você instalar um sistema operacional, eles tiram sua garantia. Não é se você abrir, tirar as teclas, desmontar, né? Aí está lógico, você perde a garantia. Né? Se você compra um carro, desmonta o motor, eu perco a garantia. Não.
Se eu instalar outro software, que não é o que o Bill Gates decidiu, eu perco a garantia dos chips da Acer, da Dell e do meu notebook. Tá? Essa manobra que o Bill Gates fez para monopolizar, para impedir que jovens inovadores, né, como ele já foi antigamente, né, consigam montar uma empresa que possa competir, né, é ilegal. Tá? Mas quem decidiu que é ilegal foram os outros capitalistas, que pediram para o Estado intervir. Então, a União Europeia falou, você não pode fazer isso. Outra coisa que eles faziam, e ainda faz, né, apesar que é proibido, ele embote, né, você abre o seu computador, no seu computador já vem o Internet Explorer, que hoje não chama mais Internet Explorer, chama Edge, acho, né? Bom, eles tinham feito um sistema que, primeiro, esse é o default, você não pode ter outro navegador, e antigamente ele tinha feito um sistema que você não pode nem desinstalar o negócio, tá? Não pode desinstalar o treco. Aí a União Europeia falou, meu amigo, isso é proibido, porque você não é o carinha que na garagem inventou o sistema DOS, que virou milionário graças à sua inteligência, deixa os outros inteligentes também fazer uma empresa, né? Fazer um navegador e vender, tipo o Chrome, né? Que inclusive é muito melhor que o Edge. Tá? E aí o Bill Gates falou, não, eu não estou nem aí com a lei, eu não obedeço à lei. A União Europeia falou, então você está com uma multa de $1 milhão. E o Bill Gates falou, não tem problema, eu pago $1 milhão e vou violar a lei. Aí o juiz ficou pé da vida, falou, então você vai pagar $1 milhão por dia de multa. Tá? E o Bill Gates paga $1 milhão por dia, continua violando a lei, não está nem aí com a lei. Então, o que o Marx Engels está dizendo? O capitalista não pode ter limite, o limite é o céu. Tá? Essa ideia que o céu é o limite, que você tem que superar a si mesmo, ultrapassar seus limites, é inevitável para o capitalista, porque se ele não fizer isso, ele fecha. Se ele não atropelar tudo que dá para atropelar, ele fecha. Tá? Então, sim, o livre mercado só pode tender ao monopólio para o Marx e Engels, e, portanto, o Estado tem que intervir contra os capitalistas individuais, por exemplo, com essas políticas que se chamam de antitrust, de antimonopólio, e em benefício do capitalismo como um todo. Por isso que eles dizem, o Estado é o comitê de negócios da burguesia. Porque ele é o cara que a burguesia precisa que exista, quer que exista, para brigar com ela mesma. Para obrigar os indivíduos, né, a não sacanear o jogo. Tá? Mas o indivíduo, se você tira o Estado, está obrigado a sacanear o jogo. Porque se ele não sacanear, ele fecha a empresa, porque o outro vai fazer. Tá? Então, aonde não tem regra, o mercado não melhora. O mercado vira mais desumano, mais selvagem, mais escravizador, né? E se autodestrói, colapsa. Porque depois de escravizar todo mundo, ele colapsa. Tá? Essa é a ideia do Marx e Engels. Tá? Vocês podem discordar. Se vocês forem anarcocapitalistas ou liberais, vão ter que discordar, né? Não tem problema menor, discordem. Mas eu estou explicando o raciocínio deles, tá? Depois vamos ver no final desse módulo aonde que o raciocínio deles funcionaria ainda na sociedade de hoje e aonde que não funcionaria. Tá? Tem limitações nesse papo todo. Tá? Mas seria isso. Então, para o Marx e Engels, o Estado não é uma coisa de esquerda, tá? Pelo contrário, a esquerda tem que lutar para destruir o Estado. Tá? Para Marx e Engels, os direitos humanos não são uma coisa que a esquerda deve defender, pelo contrário, ele escreveu um livro inteiro que chama Questão Judaica, ele sendo judaico, para criticar os judeus que pediram direitos humanos. Tá? Ele falou, vocês judeus não têm que pedir liberdade religiosa, vocês não têm que pedir para ter o direito de ter sua religião, vocês têm que lutar para a emancipação da humanidade inteira. Porque não adianta pedir direito burguês, não serve para nada. Porque se não muda a estrutura, vocês vão ser perseguidos de outro jeito. Que é o que foi, né? Os judeus tiveram direito de ser judeus e 20 anos depois foram exterminados no campo de concentração por um capitalismo de Estado muito violento, né? O que, por sinal, levou ao surgimento do tal de neoliberalismo, né? Os neoliberais eram os liberais alemães que entraram em choque depois do nazismo e se perguntaram como é possível que uma sociedade baseada no livre mercado criou esse monstro, tá? Que se parece com o monstro comunista, né? Que eles chamam de comunismo. Como é possível que a gente teve Hitler num país capitalista se a gente achou que essa monstruosidade só podia acontecer com Stalin, com o comunismo? Aí eles inventaram o neoliberalismo, tá? Então, o pânico de ver que o capitalismo podia gerar o totalitarismo, né, e colapsar, foi muito presente. Nisso Marx acertaram. E o crescimento dos direitos humanos que a gente viu no começo do capitalismo colapsou com a Segunda Guerra Mundial e vai colapsando a cada vez que tem uma crise, uma guerra, né? A gente abre mão de todos os direitos humanos e começa a falar que são de esquerda, mas na verdade
a esquerda nunca cobrou, pelo contrário, sempre lutou contra a esquerda marxista, né? A ideia de direitos humanos liberais. Beleza, gente? Vamos voltar ao último slide e depois vamos fazer a pausazinha para falar de nós, tá? Então, a burguesia só pode existir revolucionando incessantemente as relações entre as pessoas. Então, não pode aceitar a tradição, tá? A tradição não funciona com a burguesia. Não vai respeitar código de honra, né? Samurai, tudo isso, né? Ou seja, enquanto que a conservação inalterada do antigo modo de viver, do status quo, era a condição de existência de todas as classes dominantes anteriores, né? Os príncipes, a aristocracia, os imperadores romanos, todas as classes anteriores, quando eram dominantes, só conseguiam ficar no poder se mantendo o status quo, impedindo a mudança. Ele diz, a burguesia é a primeira classe dominante da história que, para se manter no poder, precisa mudar sempre. Precisa correr loucamente e mudar o tempo inteiro as leis, a tecnologia e as relações entre as pessoas e a moral. A burguesia que muda a moral. Essa coisa, outra bizarra, né, dos conservadores brasileiros que dizem não tem respeito para a família, para o casamento, para o amor, para o sexo, né, e culpam disso os comunistas, né, não vê que, na verdade, a mudança nas relações de família, de igreja, de sexo, foram todas impulsionadas pelo mercado. Não tem nada a ver com o tal de manipulação das mentes comunista, pedofilia comunista. Essa é uma condição inevitável, né, que acontece em todos os países onde não tem comunistas, na verdade, essa demolição da família, da escola e da sacralidade. E o Marx Engels aponta o porquê, né? É uma condição de sobrevivência do livre mercado fazer isso, né? Deletar todas as relações tradicionais, tá? Então, é isso, eu acho, por hoje, senão eu vou furar o prazo para a gente conversar. Alguém de vocês assistiu O Último Samurai? O filme O Último Samurai? Nicole assistiu. Então, O Último Samurai é um branquelo, barbudo, não lembro se acho que é Yankee, né, que é americano, não é, ou inglês, mas enfim, é um gringo que vai no Japão. Ele é americano, lutou É americano, lutou na Guerra Civil, e aí ele foi decorado, teve um serviço de destaque lá, matando um monte de índio, e na verdade era uma aldeia que só tinha mulheres, crianças e idosos. Isso, a história. Ele vai, né, aí vai no Japão e de repente descobre a sabedoria, né? Como bom soldado, reconhece o valor de um código de honra, né? Os soldados, os militares, em vez precisam de tradição, precisam de código de honra. Então, normalmente entra em conflito com o capitalismo liberal, tá? Brutalmente, né? Os militares não conseguem funcionar com isso, né? Funcionar com valores de honra, tal. Então, ele, coitado, decepcionado pelo catástrofe que ele fez, de contradição entre os valores que achava que estava defendendo e o massacre humano que fez. Quando descobre o samurai, com esse código de honra tão maravilhoso que o karatê se mata, né, para não ser manchado na honra, ele se converte a isso. Mas por que é essa história do filme? Porque é a história do capitalismo. O capitalismo precisa invadir qualquer país que ainda não seja capitalista, de qualquer maneira, ou uma invasão soft, né, com mercadoria, enche de Coca-Cola, enche de celulares, ou militar, né, uma colônia, um imperialismo militar, tá? Mas não pode existir nenhum cantinho, por minúsculo que seja, nem na Antártida, nem na Lua, aonde o capitalismo não chega, porque se não tiver lá, alguém vai chegar, e eu fecho a minha empresa. Então, a história do Último Samurai, né, ele não conta, né, porque é um filme americano, os americanos têm pavor de falar mal do capitalismo, mas, na verdade, o que aconteceu? Por que tinha esses caras, esses gringos, no Japão, ainda com samurais, ou seja, o samurai é uma figura feudal, é um código de honra feudal, né? O respeito sagrado pela família aristocrata que você protege, tal como os mosqueteiros da rainha, né? São figuras feudais ligadas a uma aristocracia. O que tinha acontecido no Japão? O Japão começou a trocar mercadorias com o Ocidente virou capitalista, a Revolução Industrial fez as colônias no mundo inteiro, e o Japão lá numa ilhinha ainda com valores sagrados e ainda não capitalista, protecionista, tá? Aí os ingleses, os americanos começaram a tentar vender mercadoria e o Japão falava, não, meu amigo, nós temos aqui artesão que fazem espada samurai há 1000 anos, né? E eu não vou comprar sua faca. É mais barata, foda-se, eu não vou comprar sua faca, eu quero a minha espada samurai. E aí, simplesmente, a Inglaterra mandou navios de guerra com os canhões, cercou o Japão inteiro, apontou os canhões na cidade e falou, olha, ou vocês abrem todas as fronteiras,
tá? E destrói esse código feudal maluco, ou vocês se modernizam ou a gente destrói vocês. Foi simples assim, não é que a democracia se expande porque ela é um sistema melhor, tá? Aí os povos primitivos ou feudais ou tribais, quando chega a democracia, inevitavelmente se rebela, né? Tipo as primaveras árabes, porque entende que é um mundo mais livre. De jeito nenhum, os japoneses não queriam de jeito nenhum deixar de ser samurai, gostavam disso, e foram os canhões. Exatamente, restauração, etc, etc. Você sabe muito bem. Enfim, então esse aqui era para só dizer que eu sempre digo esse negócio que ninguém gosta de ouvir, mas que as pessoas falam que o comunismo e o socialismo são uma utopia, que o anarquismo é uma utopia, porque nunca existiram, quando alguém tentou fazer deu super errado, e que a realidade que temos, gostemos ou não, o sistema melhor que temos é o capitalismo. Se você for olhar de perto, e ler de perto o que o Marx está dizendo, o comunismo é um espectro que ronda, assombra a Europa. É a força real que está mudando a sociedade. O que ele está dizendo é que nosso dia a dia, inevitavelmente, não utopicamente, já está tendo que ser socialista e que, na verdade, se vocês forem ver, uma utopia que nunca foi realizada no planeta Terra é a democracia liberal. Nenhum país capitalista nunca tentou, muito menos conseguiu, fazer o livre mercado. Eles sempre tiveram que impedir que o mercado fosse livre, impedindo o Bill Gates de fazer o que ele faz, impedindo o Carrefour de comprar um negócio, impedindo que o brasileiro desenvolvesse chips, porque os militares brasileiros assinaram um contrato com os Estados Unidos, e os Estados Unidos proibiram da gente desenvolver chips para os satélites que monitoram a Amazônia, impedindo tecnologia nuclear brasileira, etc, etc. Nunca existiu um mercado livre no mundo inteiro. Sempre teve esse negócio de impostos malucos, surreais, para impedir que o vinho italiano chegasse aqui e custa uma fortuna. Vocês vão todos felizes quando tem a promoção no supermercado. Nossa, é um vinho italiano, custa só 30 reais. Aí eu, quando vejo que vinho que é um vinho que na Itália é quase proibido vender, tipo, é de €1, né? Ou seja, e os eletrônicos, imposto maluco, ou seja, não tem livre mercado no Brasil, não tem nos Estados Unidos. Tenta comprar uma lambreta, uma Vespa italiana nos Estados Unidos, não pode, o Trump não deixa entrar a lambreta. Então, o capitalismo nunca existiu, no sentido de uma democracia baseada em leis iguais para todos e mercado deixado livre. Tá? Essa é uma utopia. Várias pessoas tentaram fazer o mercado mais livre e ninguém conseguiu. Então, esse que é o tópico, esse que o Marx está dizendo. Vamos olhar a realidade como ela é e não com o que as pessoas dizem de si. Uma vez que eu ouvi o que o liberal diz que ele é, né? Vamos ver na prática o que ele tem que fazer para sobreviver e você vai ver que não tem como ele ser liberal. Tá? Beleza? Vamos fazer a pausazinha e depois vamos fazer uma rodada de conversa, tanto para responder essas perguntas de vocês, quanto para falar do curso mesmo, tá? Da grupo de trabalho, tudo. Mas pausa curtinha, porque senão não vai dar tempo. Pode ser? 5 minutos exatos de pausa? Tá jóia, 5 minutos. Tá. Sim. Tomar uma aguinha e tal, e depois a gente retoma. Até já. Não vou parar a gravação, então, né? Ou paro, o que vocês acham? Vocês preferem 2 arquivos ou um com um buraco no meio? Vou parar, então. Ninguém responde, então paro. 2 arquivos. Então, vou parar a gravação. Me lembro de retomar.